Nesta manhã, eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 15. Depois também o Evangelho segundo São João, capítulo 15 e versículo 16. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. E Evangelho segundo São João, capítulo 15 e versículo 16. Os irmãos já encontraram? Então diz assim a bendita palavra de Deus. Porém, o Senhor ordenou-lhe, neste caso a Ananias, por causa do contexto, ordenou-lhe, vai, pois ele, falando de Tarso, Saulo de Tarso, desculpem, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E João 15,16 diz, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu gostava de nesta manhã falar sobre uma verdade fantástica. Cada um de nós somos instrumentos. Somos instrumentos. Se somos instrumentos nas mãos de Deus, significa que estaremos debaixo do poder e da autoridade de alguém que nos sabe usar da melhor maneira, mas também nos respeita e nos deixa fazer as nossas escolhas. Somos instrumentos. Todos conhecemos a vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, a Bíblia começa por falar nele, no livro dos Atos dos Apóstolos, dizendo que ele era um perseguidor da igreja. Era alguém que fazia mal à igreja. Era alguém que lutava contra os discípulos de Jesus. Era alguém que não tolerava as doutrinas de Cristo. E fez com que esse homem conhecido, homem que estudou, homem que esteve aos pés do grande mestre de Israel, chamado Gamaliel, um dos principais doutores da lei daquela época, homem respeitado, homem venerado, e Saulo de Tarso tinha tido, certamente, no sentido religioso, uma grande escola. Mas, infelizmente, ele foi um perseguidor da igreja. E a primeira história, a primeira perseguição que nós encontramos que levou alguém a morrer foi do diácono Estevão. Estevão foi morto à pedrada e diz que Saulo de Tarso estava presente e viu tudo aquilo que aconteceu e inclusive as roupas, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso. Este homem era conhecido, o seu nome tinha ultrapassado fronteiras como um perseguidor, como alguém que era mau, como alguém que impedia que o cristianismo crescesse e avançasse. E agora é interessante que um homem chamado Ananias, um discípulo de Jesus, recebe uma mensagem dizendo que, afinal, Saulo de Tarso, ele era um instrumento escolhido. Parece uma contradição. Como é que alguém que no momento persegue, no momento está a favor da morte dos cristãos e que agora o próprio Deus diz que ele era um instrumento para ser de bênção
para a humanidade. Isto não cabe na cabeça de uma pessoa normal, a não ser que nós que acreditamos em milagres. Eu acredito em milagres. Deus continua a ser o Deus dos milagres. E de um homem mau, de um homem religioso, de um homem que persegue a igreja, Deus consegue fazer dele um instrumento nas suas mãos. Eu quero dizer-vos nesta manhã que Deus quer usar-me a mim e usar a cada um de vocês como instrumentos nas suas mãos. E estava a pensar numa história que li há muitos anos, ainda era praticamente um adolescente, e essa história ainda a conservo, escrita à máquina, numa folha de papel tipo vegetal, que alguém me deu essa história, e então a história conta o seguinte: há muito tempo atrás, numa carpintaria, quando todo o trabalho já havia acabado, as ferramentas começaram a conversar entre si. Elas discutiam para saber qual delas era a mais importante para o carpinteiro. Então, fechou a carpintaria e as ferramentas, claro que isto é apenas uma história, mas que entre elas começaram todas a discutir. Qual de nós é a ferramenta mais importante? Qual de nós é a ferramenta mais importante? O senhor Martelo começou. Certamente que eu sou o mais importante para o carpinteiro. Sem mim, os móveis não ficaram de pé, pois eu tenho que martelar os pregos. As ferramentas continuavam a discutir. O senhor Serrote logo quis dar a sua opinião. Você, senhor Martelo, você não pode ser. O seu barulho é horrível, é ensurdecedor. Ficar ouvindo esse barulho terrível. O mais importante sou eu. Eu, o serrote. Sem mim, como o carpinteiro serra a madeira. Eu sou o melhor. Nisto, a senhora Lixa também começa a falar. Não, falou a dona Lixa. Eu sim sou a melhor. Se não fosse eu, os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos. Eu sou a mais importante. Ah, mas não é mesmo, disse a dona Plaina. Eu é que deixo tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira. Eu sim sou indispensável. Nada disso, a dona Chave de Fenda disse. Se eu não fosse eu, como é que o carpinteiro ia apertar os parafusos? Eu sim sou a melhor. Ah não, que absurdo, disse o senhor Esquadro. Eu sou o mais importante. Sem mim, os móveis ficariam tortos. O carpinteiro não saberia a medida. Eu sou o mais importante. As ferramentas ficaram discutindo toda a noite, até que o dia amanheceu. O carpinteiro chegou para trabalhar, colocou sobre a mesa a planta de um móvel e começou a trabalhar. Ele usou todas as ferramentas. Usou o serrote, usou o martelo, usou o esquadro, a lixa, a plaina, os pregos, o martelo, a chave de fenda, a cola, o verniz, para deixar o móvel brilhante. Enfim, ele acabou. Chegou o fim do dia, o carpinteiro estava cansado, mas feliz com tudo o que tinha feito. O seu trabalho com as ferramentas tinha ficado ótimo. O carpinteiro foi para casa. Enfim, as ferramentas voltaram a conversar. Só que agora elas ficaram admirando o que tinham feito todas juntas com o carpinteiro. E a realidade é que, tendo nós diferentes funções nas mãos de Deus, todos nós somos importantes. Não há ninguém que seja inferior, não há ninguém que seja pior ou melhor.
Todos nós podemos ser ferramentas nas mãos de Deus se efetivamente nos deixarmos usar. Eu quero dizer-vos nesta manhã que Deus deseja usar-nos. Aleluia. Eles chegaram a uma conclusão. Afinal, todos eles eram importantes. Todos eles em conjunto serviram para fazer algo bonito, algo bom. E quando cada um de nós se coloca e se deixa nas mãos de Deus, algo bonito, algo maravilhoso acontece. Meu irmão, minha irmã, deixa Deus usar-te. Não é o tipo de ferramenta, mas é a ferramenta que é usada por Deus. Não importa se tu és um lápis, não importa se tu és um esquadro, não importa se tu és um martelo, não importa se tu és uma plaina ou um serrote. O importante é que a todos nós Deus quer usar. O nosso amigo Ananias não entendeu, num princípio, que alguém tão mau, alguém que tanto mal tinha feito, podia ser usado nas mãos de Deus. Mas assim é Deus com o ser humano. Coisas que nós não entendemos, coisas que nós não compreendemos, ficamos pasmados por aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Deixa-te usar nas mãos de Deus. Aleluia. E quando tu e eu estamos nas mãos de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer. Então, uma das coisas mais importantes também é nós termos a consciência de que apenas somos ferramentas nas mãos de Deus. E se somos ferramentas, significa que nós acreditamos que há alguém superior a nós, acima de nós, que nos pode usar para a sua glória. E Deus, meus amados irmãos, quer usar-nos nas suas mãos. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós não me escolhestes a mim. E é verdade. Não fomos nós que escolhemos Deus. Foi Deus quem nos escolheu a nós. E o prazer que Deus tem é que nós possamos dar fruto. E o nosso fruto possa permanecer. Ou seja, possamos ser de bênção para aqueles que estão à nossa volta. E eu quero agradecer a Deus, porque um dia Ele me escolheu a mim e vos escolheu a cada um de vocês. Seja agradecido para com Deus. Ele te escolheu, Ele te nomeou para que tu dês mais fruto. Então tu e eu somos apenas ferramentas nas mãos do Divino Mestre. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Há muita gente hoje que pensa que pode fazer coisas sozinho. Inclusive, esta semana estava a falar com a minha esposa sobre uma grande verdade que está a acontecer no mundo. As pessoas hoje estão a colocar Deus de parte, Cristo de parte, para o homem colocar-se no centro das coisas. E vejam mais, há cultos onde tudo está escuro, só se vê o pregador, uma luz em cima do pregador, parece que a estrela do culto é o pregador, mas a estrela do culto continua a ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único centro da igreja, não há outro, desculpem. Está-se a descaracterizar a verdadeira adoração a Deus para dar adoração aos homens. Mas o único que é digno da adoração é Deus. Só Deus e mais ninguém. Então, meus amados irmãos, é triste, é lamentável que hoje o centro de muito culto é o homem. Não, o homem não é o centro é Jesus Cristo. E nós temos que ter muito cuidado, porque este mundo vai enganando, ou seja, o espírito que está no mundo
inclusive procura enganar os cristãos, para tirarem os olhos da pessoa bendita de Jesus Cristo e levar o homem a olhar para outras coisas. Mas nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Não tires os olhos de Jesus. Continua a olhar para Jesus. É Jesus que tem que ser a nossa inspiração. Há poucos dias estava a ler um post de um amigo, um conhecido de há muitos anos. E ele mencionava um pregador e ele dizia: esta verdade deste homem. E eu li aquilo, não tinha verdade nenhuma. É impressionante que as pessoas hoje não ficam impressionadas com a Bíblia, mas ficam impressionadas com os homens. E quanto mais o homem está impressionado com o homem, menos está impressionado com Deus. Mas eu quero ser impressionado por Deus. É a palavra que me tem que impressionar a mim. É a palavra que tem que mover o meu coração. É a palavra que me tem que levar às lágrimas. É a palavra que me tem que levar ao arrependimento. É a palavra que me tem que levar ao reconhecimento que só Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Os livros podem ser bons e podem ser maus, mas a palavra de Deus é totalmente boa. A palavra de Deus é a única que é totalmente boa. Os livros serão bons se eles estiverem de acordo com a palavra de Deus. Quando eles ensinarem coisas que contradizem a palavra de Deus, eles não podem ser aceitos por nós. Há muito livro, graças a Deus, por aqueles que quem Deus tem inspirado e continua a inspirar. Mas, meus amados irmãos, se essa inspiração está a levar o homem por outro caminho, está errada. Porque os bons livros são aqueles que nos levam a admirar a pessoa de Jesus, são aqueles que nos levam a confiar na palavra do Senhor, são aqueles que nos levam a colocar-nos na frente de Deus e a reconhecer quão limitados nós somos e quão necessitados da sua graça somos na realidade. Eu sou necessitado da graça do Senhor. Por isso dizia: a tua graça me basta. A tua graça me basta. E que a graça do Senhor Jesus Cristo continue a ser o nosso alimento diário, porque a graça do Senhor é suficiente para nós. Tu e eu não precisamos de nada mais, tendo a graça do Senhor. E a sua graça ainda hoje, através da sua palavra, somos alimentados. A palavra de Deus nos esclarece. A palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus clarifica as nossas ideias para que não caminhemos por caminhos paralelos, por caminhos errados, mas caminhemos com Jesus a cada dia. Eu vos escolhi a vós e vos designei. Foi Ele que nos escolheu. Um dos grandes milagres, para mim o maior milagre, é o milagre da salvação. Há muita gente, e eu não estou contra, que claro que eu valorizo a cura divina. Já estive doente algumas vezes e o Senhor me curou. E eu valorizo, ninguém gosta de estar doente. Ninguém gosta de estar a sofrer. Mas, meus amados irmãos, de que te serve a tua cura física se espiritualmente tu estiveres doente? Ou se tu fores parar ao inferno? De que te serve estares muito bem de saúde e afinal de contas partes desta vida e vais para o inferno? De que te serve isso? Claro que todos nós aqui gostamos de estar sadios, gostamos de estar bem e louvamos a Deus pela saúde e agradecemos a Deus não só pela saúde, por tanta coisa diariamente, mas é importante que cada um de nós possa dar fruto. Vocês sabem que há árvores que não dão fruto. E eu, esta semana, estava a falar com um pastor e ele lembrou-me de uma coisa que eu já não me lembrava. Houve um determinado aluno de uma nossa escola bíblica, alguém que tinha vindo de fora, e então os alunos disseram-lhe assim: olha, queres uns figos? E no país dessa pessoa não há figos. E ele disse: figos?
Não, eu não quero figos. Queres figos? Não, porque o Senhor Jesus cortou todas as figueiras. Então, se o Senhor Jesus cortou todas as figueiras, eu não quero figos, que isso é um fruto amaldiçoado. É isso que está na Bíblia. Qual foi a árvore que Jesus cortou? A que não dava fruto. Jesus não cortou todas as figueiras. Jesus apenas mandou, não é? Neste caso, aquela figueira que não dava fruto. Porque uma árvore que não dá fruto só dá folha. A folha é boa até para a sombra. Mas se tu tens fome, não te vai alimentar. A principal função de uma árvore de fruto não é dar sombra, é dar fruto. E que esse fruto possa alimentar. Que esse fruto possa ajudar. Infelizmente há pessoas que interpretam mal a Bíblia. Pegam num versículo descontextualizado, fora de todo o seu contexto, e fazem uma doutrina. E há tanta gente por aí a fazer doutrinas. Há por aí tanta gente a criar mitos, a criar coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, mas isso repetido várias vezes faz com que muitas pessoas cheguem a acreditar e a pensar que isso é uma doutrina. Não é nenhuma doutrina. Então, meus amados irmãos, temos que ter muito cuidado, e aqui diz que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é dar fruto hoje e amanhã não dar. Não é ter dado fruto há 10 anos e agora não dar fruto. A vontade de Deus para as nossas vidas é que possamos sempre dar fruto. Fruto através das minhas palavras, das minhas atitudes, dos meus gestos, dos nossos gestos, das nossas palavras, das nossas atitudes. É verdade, e vamos ser muito sinceros, Deus não precisaria de nós. Quantos acreditam nisto? Eu acredito. Deus não precisa de mim. Mas Ele decidiu que eu poderia colaborar com Ele. Ele decidiu que vocês poderiam colaborar com Ele. Mas como Deus, Ele não precisava de nenhum homem. Somos nós os homens e mulheres que precisamos dele. Deus não precisaria. Sabem porquê? Porque Ele é suficiente. Deus em si mesmo é suficiente. Ele não precisa de ninguém. Mas a verdade é que Ele deu-nos a nós, seres humanos, a oportunidade e o privilégio de o servir e de sermos instrumentos nas suas mãos. E tu e eu temos que considerar que somos privilegiados. Um Deus que se preocupa contigo, que se preocupa comigo. Um Deus que olha para nós, ama-nos e deseja-nos usar para a sua glória, para a bênção dos outros e para a nossa bênção também. Então este é o Deus que nós acreditamos. Se há alguém que conhece as nossas limitações, quem é? É Deus. Mas mesmo assim, Deus, conhecendo as limitações do homem, ainda dá ao homem e à mulher a oportunidade de o servir. Não é fantástico isto? Ou vocês acham que Deus não conhece as tuas e as minhas crises de fé? Ou achas que Deus não conhece as tuas dúvidas e as minhas dúvidas? Ou achas que Deus não conhece os teus problemas e os meus problemas? Ele conhece. Mas mesmo assim, Ele olha para nós com olhos de amor. E não somente com olhos de amor, mas Ele deseja que nós sejamos participantes das suas bênçãos. E confia em nós, e coloca em nós, e usa-nos para a sua glória, para o crescimento do seu reino, para a bênção nesta terra, irmãos. Deus podia apenas usar anjos. Mas inclusive há coisas que Ele não deixou que os anjos fizessem. Somos nós que as temos que fazer. Por exemplo, anunciar o Evangelho. É por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É aos homens e mulheres que Ele mandou para pregarem, para anunciarem o Evangelho. Então vocês, eu, todos nós somos privilegiados. Apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações, temos um Deus que olha para nós e que nos dá a oportunidade de ser usados por Ele.
Já pensaste no privilegiado, na privilegiada que és em deixar-te usar por Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Aleluia. É tão bom quando nós nos deixamos usar por Deus. Aleluia. Através de toda a Bíblia, nós vemos Deus usar os seres humanos e dar-lhes a oportunidade de serem seus instrumentos. Vamos falar de algumas figuras. Por exemplo, Noé. E Noé não viveu num tempo fácil. Inclusive, a sua mensagem não foi aceita pela maioria do povo. Talvez foi o homem que mais anos pregou e menos resultados teve. 120 anos a pregar e não teve praticamente resultados. Eu ficava frustrado. Mas eu dou um grande valor a Noé, porque Noé sabia, tinha a convicção de que a mensagem que tinha era da parte de quem? De Deus. E nós temos que ser homens e mulheres com convicções. Sabe o que é que falta hoje? Muito convicções. Há demasiadas emoções e poucas convicções. Nas igrejas nós encontramos muitas pessoas com muitas emoções. E as emoções são lindas. Mas se você tem emoções sem convicções, não lhe serve para nada. Hoje há igrejas que exploram as emoções do povo. E sabe que explorar as emoções não é difícil. Eu conhecia um pregador que, em certos sítios da mensagem, ele colocava aqui, chorar. Porque um dia alguém pegou no papel que ele deixou no púlpito e foi ler e viu aqui, chorar. Que Deus nos ajude, irmãos. E os irmãos sabem que nós vivemos numa sociedade que se apela muito às emoções. Há igrejas hoje que estão a brincar com as emoções do povo. Porque todos nós temos emoções. Deus criou-nos com emoções. Mas não há coisa pior que explorar as nossas emoções. E sabe que há pessoas que são muito boas explorando as emoções dos outros. Mas nós temos que ser homens e mulheres com convicções. Não deixar de ter emoções, mas as convicções têm que estar por em cima das emoções. E a prova está que se não fosse assim, nos tempos difíceis, nós jamais nos levantaríamos. Porque ficaríamos debaixo de uma emoção de tristeza, de uma emoção de que não valemos nada, de que não prestamos para nada, mas por causa das nossas convicções, nós sabemos que para Deus somos os melhores, para Deus nós prestamos, para Deus quer restituir, Deus quer curar, Deus quer abençoar, Deus quer levantar, Deus quer animar, Deus quer renovar, Deus não quer que tu fiques no chão, porque é Ele que te levanta. E isto é uma convicção por causa da palavra de Deus, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está contigo e o Senhor está comigo. Isto é convicção. Pastor, eu estou de rastos. Estás agora, mas Deus quer te levantar. Deus quer me levantar. Tu podes estar prostrado, mas Deus quer levantar-te. Aleluia. É isto que encontramos na palavra de Deus. Então o Deus que nós acreditamos é um Deus que tem, através da sua palavra, criado no nosso coração convicções do que o céu e a terra passarão, mas a sua palavra permanecerá. A tua pode não permanecer, mas a palavra de Deus, ela sempre permanecerá. Por isso não digas que não há saída, não digas que não há oportunidade,
Não digas que vais estar sempre aí tirado. Isso é mentira. Tu tens que acreditar na palavra de Deus, naquele Deus que levanta, naquele Deus que ajuda, naquele Deus que anima, naquele Deus que está aqui para dar-te a ti a minha força que nós necessitamos para ser mais que vencedores. Aleluia. Então isto é convicção na palavra do Senhor. Então Noé era para ter desanimado. Mas Senhor, andas-me a pregar uma coisa que ninguém acredita, Senhor. Estou aqui a pregar que tu vais fazer justiça, que vai chover, vai acontecer, estás a dar a oportunidade, não vemos nada há tantos anos. Mas ele continuou. E nós temos que persistir. A minha Bíblia diz, e vocês diziam a minha também, ser fiel até a e dar-te-ei. Alguns vamos viver 60, 70, 80, outros vão viver 30, vão viver 40, não importa. A Bíblia diz ser fiel até à morte. Deus pede de mim fidelidade enquanto eu estiver aqui. Fidelidade nos tempos difíceis. Fidelidade nos tempos fáceis. Fidelidade quando tudo parece que está bem. Fidelidade quando as coisas não estão tão bem. Eu tenho que ser fiel a Jesus. Fiel todos os dias da minha vida. Há crentes que hoje estão no píncaro e no outro dia estão lá embaixo. Não é isto que Deus quer para a nossa vida. É verdade que às vezes eu abaixo, mas cuidado. Você tem colocado os seus olhos em quem? Se você colocar os seus olhos nos homens, você vai andar sempre assim. Se você colocar, eu costumo dizer, você anda mais ou menos assim. Como as ondas. Mas vai lá chegar a Porto Seguro. Agora eu já vi tanta gente armar-se em super espiritual. E quando veio o problema e a dificuldade, não tem espiritualidade nenhuma. Tenha cuidado com essa vida. Porque a espiritualidade não é naquilo que eu faço, é naquilo que eu sou. Há aí hoje gente com aberrações nas igrejas. Como despejar canecas de água fresca, que é a unção da frescura. Um dia destes vou pedir aí umas 10 canecas de gelo e vou fazer a unção do gelo sobre alguns que a quiserem. Porque há gente que anda à procura das novidades sempre. Pastor, mas naquela igreja eles têm a unção do frio e a unção do quente, mas ninguém quer a unção da pedrada, como Estevão. Estevão também teve uma unção da pedrada. Essa ninguém quer. Mas sabe que há irmãos meus e seus, há irmãos nossos. Ainda esta semana, um tradutor da Bíblia foi martirizado e à sua mulher cortaram-lhe um braço, em África. Tradutor da Bíblia. Ainda esta semana, vários cristãos foram executados, cortando-lhes a cabeça. Em certos sítios é muito fácil ser cristão. Eu gostava de ver alguns que têm uma garganta tão grande nos lugares onde há perseguição, a ver se a garganta era a mesma. Que Deus me ajude a mim e me guarde. Ser fiel no pouco e te colocarei sobre o muito. Meu irmão, seja fiel no pouco. Seja honesto com a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho dito e vou continuar, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Há muita gente hoje que já não considera a Bíblia. Mas a Bíblia para nós é o nosso livro sagrado. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. É imutável, ela não muda. Pastor, mas é tão velha. Não, é tão nova. A palavra de Deus nunca ficou ultrapassada, nunca estará ultrapassada. Sabe porquê? Porque o problema do homem é o mesmo do passado, é o problema do pecado. E a Bíblia trata do pecado do homem, dando a solução para o homem, a saída para o homem, a cura para o homem. A palavra de Deus tem tudo isto e muito mais. Por isso a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Então, a confiança na palavra de Deus é a primeira coisa que todos nós temos que ter. Depois poderei falar do Moisés. A maneira maravilhosa como Deus usou Moisés. Um homem que pensava que não podia ser usado.
Nem sequer queria ser usado. Moisés, falando com Deus, deu-lhe várias desculpas para que Deus não o usara. E as desculpas de Moisés são as nossas desculpas. Porque sabe uma coisa? Todos nós, a começar por mim, temos desculpas. Vocês não. Vocês é que estão aqui sem desculpa nenhuma. Vocês estão. Eu nunca tenho. Sou eu só. Eu é que tenho muita desculpa para não fazer. Moisés queria dizer a Deus como é que era. E Moisés esquecia-se de uma coisa, é que Deus conhece-nos muito bem como nós somos. Você pode ter as melhores desculpas. Mas sabe, as nossas desculpas não são impedimento para Deus usá-lo assim e usar-me a mim. Deus queria usar Moisés como uma ferramenta de libertação do seu povo, de instrução, de ajuda, de tirar o seu povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Moisés foi esse instrumento que Deus usou. Deixa-te usar por Deus. Estou a pensar depois no Elias, profeta do Senhor, que foi um grande instrumento. Mas quando estudamos a história de Elias, também vemos as suas imperfeições, vemos as suas debilidades, vemos os seus problemas. Sabem porquê? Porque ele era tão humano como nós somos humanos. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas circunstâncias, aos mesmos problemas. Mas uma coisa é certa, quando ele se deixou usar nas mãos de Deus, ele foi de muita bênção. Quando tu e eu nos deixamos usar por Deus, nós podemos ser de muita bênção. Aleluia. Estou a pensar numa jovem, Esther, como Deus a usou naquele palácio para que o povo de Israel sobrevivesse. Ela não se imaginava sequer que esse era o projeto de Deus. E sabes uma coisa, quando tu te colocas nas mãos de Deus, tu não imaginas muita coisa, mas Deus usa-te. Tu nem sabes o porquê que fostes ali, não sabes o porquê porque falaste àquela pessoa, não sabes porque entregastes aquilo, não sabes muitas vezes. Mas quando tu e eu nos colocamos nas mãos de Deus, nós podemos ser de bênção para as pessoas. E Deus, independentemente da idade, independentemente dos estudos, independentemente de qualquer outra coisa, Ele quer te usar a ti e quer me usar a mim. Deixa-te usar nas mãos de Deus. Estou a pensar, por exemplo, em Ruth, uma mulher que nem sequer pertencia ao povo de Deus. E a maneira maravilhosa como Deus a usou. Fantástico. Estou a pensar em Daniel, fora da sua terra, fora do seu contexto, e a maneira maravilhosa como Deus usou Daniel. E por que não falar de todas as outras personagens da Bíblia? Mas por que não falar de cada um de nós quando se deixa usar nas mãos de Deus? E o apóstolo Paulo, falando de Jesus, em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11, ele disse: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros, tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que devia aferrar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor tem dado
à sua igreja ministérios, dons, como ferramentas para serem usados para a sua glória. Aleluia. E há 3 coisas, eu vou terminar aqui, que um instrumento necessita. Primeiro é ser usado. O instrumento, se ficar parado, não tem nenhum valor. Os instrumentos são para ser usados. Ou seja, cada instrumento tem a sua função, a sua missão. E se pensarmos naquela história que eu contei há bocado, na carpintaria, nós vemos que, efetivamente, um tronco de madeira é cortado e a partir daí tanta coisa acontece quando as ferramentas são colocadas nas mãos do mestre e começam a funcionar. Saem coisas belas, coisas maravilhosas, coisas tremendas. Porquê? Porque alguém pegou em cada uma das ferramentas, as utilizou e elas passaram a fazer um trabalho fantástico. Aleluia. Mas um instrumento também necessita de ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. O meu avô era marceneiro e ele ensinou-me. Eu lembro-me nas férias que eu ia lá para a carpintaria do meu avô e ele ensinou-me muita coisa. E eu admirava quando ele pegava num bocado de madeira, naquele tempo ainda não era máquinas elétricas, na maioria dos casos, era tudo à mão, e eu ficava ali a admirá-lo com a plaina, uma madeira torta, e ele começava a trabalhar, e aquelas aparas de madeira, eu gostava de ver aquilo, era como uma coisa uniforme, uma coisa sem condições, e quando começava a ser trabalhada, saía dali algo bonito. Assim é Deus quando nos usa a nós. Algo que parece tão feio, algo que não serve, parece que não serve para nada, mas nas mãos do divino carpinteiro passa a ter forma, passa a ser belo, passa a ter valor, passa a ter significado, passa a valer para alguma coisa. Mas também há outra coisa nos instrumentos, é que eles necessitam ser afiados. Necessitam ser afiados. E Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Quantos já tentaram cortar madeira, por exemplo, com um machado embotado? Você faz o dobro do esforço e praticamente não corta nada. Mas se você for afiar o machado, você corta muito mais rápido, você não tem que fazer o mesmo esforço, porque as ferramentas têm que ser afiadas. E Deus está a afiar as nossas ferramentas. Sabe qual é o problema? É seu e meu. Nós podemos não deixar Deus afiar a nossa ferramenta. E se nós não deixarmos Deus afiar as nossas ferramentas, não servimos para muita coisa. Você quer fazer mais ainda? Deixe-se afiar por Deus. Nós precisamos ser afiados por Deus. E há 2 coisas que nos afiam. Há várias, mas 2 coisas muito importantes. A oração e a leitura da palavra afiam os nossos instrumentos. Também a nossa comunhão, é verdade. Mas as 2 coisas mais importantes é a palavra e a oração. E Deus quer continuar a afiar-te a ti e a afiar-me a mim. Permites tu? Sabe que o afiar, quando sabem afiar o machado, vai ao esmeril ou à lima e sabe, saem lascas, raspa fogo, está ali, não é fácil, aquela pedra a afiar faz fricção, às vezes dói. E às vezes nós passamos por situações difíceis, mas é Deus que nos está a afiar. Não é para acabar connosco, é para que nós sejamos melhores. É para que nós possamos dar mais fruto e o nosso fruto possa ser abençoado.